Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de Informática Educativa. Nós estamos discutindo a programação, a criação de animações e jogos. Continuando na aula de jogos. Nós vimos na aula passada como nós criamos um jogo para brincarmos, divertirmos, desenvolvermos nosso conhecimento usando o Scratch. Fizemos este labirinto, mas encontramos alguns problemas. Conforme nós fomos construindo, depois que nós fizemos o jogo, nós constatamos o seguinte, que o nosso personagem do gatinho, ele tem uma única posição. Então, vamos corrigir hoje, fazendo com que ele possa, conforme entrar numa determinada direção, por exemplo, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, assumir esta posição. Joia? Segundo, nós fizemos o desenho do cenário usando o labirinto, usando um cenário. Só que, quando nós fomos jogar, o nosso gatinho ele passa pelas linhas sem que esse labirinto interrompa a sua passagem. Então hoje nós também vamos fazer a correção disso, beleza? A ideia é que nós vamos construindo até que esse jogo seja funcional e nós podemos publicá-lo, por exemplo, para os nossos colegas jogarem e entenderem como é que nós fizemos isso. Joia? Então vamos para a nossa aula. Bom, vamos lá então, pessoal. O que nós queremos fazer? Nós queremos corrigir o nosso programa de forma que o nosso gato não passe por cima das linhas e ele vire para um lado e para o outro de forma que dê a impressão de estar dentro de um labirinto. Bom, primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte. Na aula passada nós fizemos um cenário, nosso labirinto. E aí, quando eu faço um cenário, ele pode trafegar, o cenário está num outro plano. O que quer dizer outro plano? Que os personagens não interagem diretamente com ele. Isso, então, para que eu possa corrigir, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu vou apagar esse cenário. Não que eu vou jogar fora um labirinto, mas eu tenho que criar o labirinto como um personagem. Então, seleciono o meu cenário, clico aqui no botão palco, depois no botão cenário, seleciono o cenário que eu tenho, com esse botãozinho aqui que é uma seta, seleciono ele todo e apago. Pronto, tirei fora o cenário que não estava adequado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um personagem. Então eu venho aqui, ó, tá vendo esse botãozinho aqui que tem um gatinho? Eu venho no pincel e clico em pintar. Quando eu clico em pintar, ele foi para uma tela que é parecida com aquela da criação do cenário. Vou reduzir um pouquinho para que eu possa visualizar melhor. Bom, notem, aqui eu tenho o tamanho das linhas, eu vou utilizar uma linha. E o contorno preto, perfeito. Então é isso que eu vou fazer. Aperto o botão Shift, notem que eu tenho uma área aqui. Então eu vou desenhar dentro desta área, olha só. Botão direito, esquerdo, aperto e puxo, ele já marcou. Ó, reparem que a linha aqui ficou fora de lugar. Então agora eu posso vir aqui na minha tela principal e posicionar na posição que eu quero. Pronto. O desenho continua na mesma posição, mas agora eu posso usar como referência esta tela. Então eu clico aqui novamente. Olha só, já está selecionado. Quando eu passo o mouse aqui, igual quando estávamos desenhando o cenário, ele muda, não muda? Então eu aperto com o botão Shift, clico aqui e arrasto. Olha lá, ele apareceu. Aí alguém pode virar e falar assim, ih, professor, ficou grande. Bom, eu não quero apagar, então eu posso vir aqui e apagar um pedacinho. Olha lá. Posso ir apagando até ficar na posição que eu quero. Pronto. Faço a mesma coisa agora. Clico aqui. Vou lá na linha que eu quero. Aperto o botão Shift e faço o risco. Bom, tive a impressão que passou um pouco. Eu quero deixar aqui, ó, alinhado com isto. Então, posso apagar. Ó, seleciono. Apago até onde eu quero. Depois volto no botão da linha e continuo desenhando.
igualzinho nós desenhamos como cenário. Então, olha assim, é a mesma coisa. Olha lá, só que agora eu não estou desenhando um cenário, estou desenhando um personagem. Pronto. Eu estou usando esse gatinho como referência, certo? Então, agora eu vou fazer o próximo trecho. Próximo trecho eu vou colocá-lo mais ou menos aqui. Ó, fiz a linha e avalio. Tá dentro do tamanho que me interessa? Tá. Aqui ficou meio apertado. Então, eu posso selecionar um botão e apagar, ó, selecionei e apagar um pedacinho que me interessa. Pronto, olha só, que bacana. Posso ir apagando conforme a minha necessidade. Selecionei e vou fazendo as minhas linhas, igualzinho nós fizemos para o cenário. Então, se vocês perceberem, não muda nada em termos de como desenhar. Basta eu usar a criatividade. Olha lá, estou desenhando o nosso cenáriozinho. Não vou ficar muito tempo desenhando o cenário, porque o objetivo é o código hoje, tá? Então, olha lá. Ó, fiz aqui. Aí você fala assim, professor, ficou um quadrado. Opa, então, que tal a gente apagar esse pedacinho aqui, ó? Ele vai poder entrar por aqui. Olha só que bacana. Bom, continuo fazendo o nosso desenho de forma a atingir um objetivo de um labirinto. Então eu posso desenhar à vontade conforme a minha necessidade. Beleza. Fiz. Diferente daquele. Agora notem, olha só, meu gato está numa posição aqui boa, mas o objetivo, a banana não está. Então o que eu tenho que fazer? Vou lá nos meus personagens, seleciono a banana, ó, selecionei a banana, clico aqui e arrasto ela à vontade, ó, posso reposicionar. Pronto, reposicionei ela. Tudo bem? Bom, joia, está feito, redesenhamos agora o nosso cenário, olha só, ele está aqui, ó. Ele é um ator. Qual é o nome desse ator? Ator 2. Isso é uma informação importante para a gente. Vamos para o código agora. Voltamos no código. Código. O código dos botões já está pronto, eu não preciso mexer. Não convém a gente ficar mexendo demais. Tá? Eu poderia até mexer no tamanho disso daqui, mas não mexer nos códigos. Então eu quero mexer no código do gato. Tudo bem? Bom, primeira coisa que eu tenho que pensar. Olha só, o meu gatinho, ele vai seguir para frente. Ok, ele já está na posição certa. Para cima eu tenho que virá-lo. E para a esquerda, para cima e para baixo posso deixar na mesma posição. E para a esquerda ele tem que virar ao contrário. Então, já tenho meu personagem selecionado, eu vou nas fantasias. Olha só, eu tenho aqui fantasia 1 e fantasia 2. É aquela que nós usamos para os movimentos. Olha só, esta daqui ele está com uma posição das pernas, e esse aqui ele está em outra posição das pernas. Eu não quero esse gatinho aqui, por enquanto. Eu quero simplesmente fazer que ele mude de sentido. Então, eu apaguei aquela fantasia padrão e eu vou mandar duplicar. Ó. Clico com o botão direito e mando duplicar. Ó. Coloquei um outro gatinho na mesma posição, idêntico a ele. Vou duplicar novamente. Pronto. Esse aqui ó, é a fantasia 2 e esta é a fantasia 3. Fantasia 1 eu quero olhando para lá. Perfeito. Então, fantasia 2 eu quero invertê-lo. Tá? Ou seja, eu quero fazer com que ele esteja na direção contrária. Então, eu posso selecionar o meu gatinho aqui. Olha lá, seleciono esta imagem. E reparem que liberou todos esses botões. Tudo bem? Recomendo que testem esses botões, tá? Então, eu quero que ele seja espelhado. Olha lá, pronto. Então, esse é o à direita, este é o à esquerda. Ok? Bom, faço a mesma coisa agora nesse aqui, ó. Seleciono com a setinha o meu personagem. E observem, se eu apertar aqui esse outro botão, ó, espelhar verticalmente, ele não vai olhar para cima. Olha lá. Ele vai ficar de cabeça para baixo. Não quero isso. Então, o que eu posso fazer?
Então, vocês estão vendo este botãozinho aqui, que parece uma setinha curvada? Ela permite que a gente gire ele. Então, eu aperto nela e giro. Pronto, olha lá. Coloquei ele olhando para cima. Tudo bem? Posso fazer um olhando para baixo também? Posso. Então, olha só. Clico aqui no meu gatinho, mando duplicar. Agora sim, olha, esse gatinho, seleciono ele e eu quero fazer com que ele olhe para baixo. Então, eu mando espelhar. Pronto, olha lá. Um olhando para cima, outro olhando para baixo. Então, olha lá. Direita, esquerda. Direita é 1, é a fantasia 1. Esquerda, fantasia 2. Para cima, fantasia 3. Para baixo, fantasia 4. Joia. Agora, vamos no nosso código. Então, está pronto. Eu tenho que só modificar o código do gato. Venho aqui em código. Por que eu criei essas fantasias? Porque agora eu quero que ele fique olhando, certo? Esse gatinho não está na posição legal. Eu quero colocar ele um pouquinho mais para cá. Então, observem aqui, ó. Na primeira, nós temos vá para 180 a 113, que aqui está do lado 180 a 113. Se eu colocar ele mais para cá, ó, vou posicionar ele. Se eu colocá-lo mais para cá um pouco, tudo bem? Observem que aqui mudou para 169 e 113. Então, eu corrijo aqui. 169 menos 169 menos 169, 113. Pronto. Agora, ele vai sempre permanecer aqui. Nota que a posição dele está estranha, né? Nós temos que corrigir isso. Tudo bem? Bom. Então, agora a primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero fazer algumas mudanças, tá? Primeira mudança, eu preciso colocar, sempre que ele começar, ele vai começar com a minha fantasia bonitinha. Então, olha só, as fantasias estão em aparência. Clico aqui, a minha aparência. Quando clicar, eu quero que ele esteja com a fantasia 1. Então, ó, mude para a fantasia, ele está na fantasia 4, eu quero que ele mude para a fantasia 1. Então, notem, se eu clicar aqui, ó, ele já ficou na posição. Sempre que clicar aqui, ele vai para essa posição. Perfeito. As outras coordenadas estão ótimas. Agora, vamos para os caminhar. Caminhar à direita, caminhar à esquerda, para cima e para baixo. Eu vou apagar tudo isso daqui. Então, olha só, eu clico aqui, ó, e arrasto para fora. Clico aqui e arrasto para fora. Clico aqui e arrasto para fora. Deixei só o caminhar à direita. E agora eu vou corrigir esse bloco. Bom, observem. Para que eu possa fazer com que ele caminhe, eu preciso perguntar primeiro se ele não chegou na parede. E a parede é quem? É o ator 2. E uma pergunta é um evento, é um controle. Então, olha só, como é que a gente pergunta? Se alguma coisa acontecer, então eu quero que se faça se tenha um efeito. Então, olha só, espere não, repita não, sempre não. Olha só, eu acabei de falar, se alguma coisa acontecer, esse losango aqui é a pergunta que nós vamos fazer. Então, eu vou arrastar ele daqui e vou colocar ele aqui, ó. Pronto. Notem que eu só estou arrastando e colando, tá? Então, olha lá. O que acontecer? Olha só, isso aqui não é um ator 2. Nós vamos vir aqui em sensores. Um sensor é perguntar. Então, olha só. Se tocando em quem? Ator 2. Então, nós vamos selecionar isso daqui, colar aqui e verificar. Eu tenho ator 2 aqui, ó. Tenho. Eu tenho também ponteiro do mouse, borda, as setinhas, todos os elementos estão aqui, ó. Então, ator 2. Beleza. Se ele tocar em ator 2, o que ele tem que fazer? Ele precisa recuar, certo? Nós não estamos falando que, ó, eu vou tirar aqui esses personagens, vou separá-los, vou tirar fora esse aponte aqui, tá? E vou deixar só o adicione. Então, olha só.
Se eu estou adicionando 10 passos, 50 passos é muito, tá, gente? Vamos corrigir isto para 10. Então, se eu estou adicionando 10 passos a x, ou seja, ele está vindo nessa direção e vai bater nesta parede. Quando ele tocar aqui, se ele tocar, ele deve retornar. Aí, então, eu vou vir aqui em movimentação. Olha só, eu vou lá no adicione para x. Então, eu desço um pouquinho, adicione para x. O que eu quero que adicione para x? Não são mais 10 passos. Eu quero que ele volte um pouquinho. Então, eu vou colocar menos 5. Tudo bem, gente? Bom, então, quando ele tocar, adicione menos 5. Agora tem um detalhe. Ele tem que adicionar menos 5 e parar, né? Ele não pode continuar executando. Então, venho aqui de novo em eventos. Olha só, eu tenho aqui os eventos. Quais são os eventos que eu tenho? Eu tenho os eventos que vão ser executados, depois eu tenho os chamados controles. Controle é esperar, é selecionar, repetir e olha só, pare. Então eu posso mandar parar tudo. Neste caso, eu quero que ele pare apenas esta parte do programa. Chama-se script. Então, seleciono este script. Tudo bem? Bom, agora sim, quando caminhar à direita, o que ele precisa fazer? Ele precisa garantir que esta fantasia esteja na posição correta. Então, volto em aparência, mude para fantasia, seleciono fantasia 1. Bom, legal. Agora, observem. A gente não estava preocupado com aquela coisa de direção, sentido e etc. Bom, será que a gente vai precisar incluir aqui a direção e sentido? Tá, não vamos precisar. Por quê? Porque ele já vai trocar de fantasia. Ele já vai mudar o personagem. Bom, agora o que eu faço? Eu venho aqui e adiciono 10 para x, que já estava lá. Bom, beleza, terminamos. O à direita está pronto. Recomendo sempre que testem antes de continuar. Então, venho aqui, clico nesse botãozinho controle de tela cheia para ficar mais bacana. Aperto a bandeirinha verde. E aí eu clico aqui na setinha verde. Ó, setinha verde está caminhando. Se eu quiser aumentar depois o número de passos, eu posso colocar 50. Opa, bateu e voltou. Olha lá, bateu e voltou. Os outros botões não estão funcionando. Tudo bem? Então, ó, se eu apertar os outros botões, nada acontece. Bom. Beleza. Então, agora, o que eu quero fazer? Eu estou aqui no meu... Volto no meu ator 1. Para agora fazer as correções, aí é o detalhe que eu queria mostrar para vocês hoje. Observa que eu faço um movimento. E aí depois eu corrijo os outros. Então, olha só, o que eu faço? Eu venho aqui, clico com o botão direito do mouse e mando duplicar. Olha lá, ele fez o meu próximo movimento. É claro que com as outras variáveis. Então, eu não tenho a direita. Agora eu quero que ele vá para a esquerda. Clicando em ator 2, já está aqui. Ele deve, olha só, andar à esquerda é acrescentar negativos. Então, aqui eu vou colocar 5 positivo. E a x. E mudar para fantasia. Lembrando, fantasia 2 é o que está à esquerda. E, na verdade, aqui tem que ser menos 10. Ou seja, para ele andar para trás. Posso fazer agora a mesma coisa para os outros botões, para subir e descer. Então, clico com o botão direito, mando duplicar. E colo aqui. Então, para subir, vamos lá, ó. Então, abaixo e acima. Tocando no ator 2, o que deve acontecer no ator 2? Se ele está subindo, então, ele deve... Se ele tocar na parede, ele deve andar 5. Opa, não é a X. Então, vamos na movimentação. Nós precisamos acrescentar ou subtrair. O menos 5 é uma subtração. A Y. Então, ó, coloco o meu Y aqui e tiro fora este bloco aqui. Ou adicione a X.
Jogo fora ele. Esse outro adiciona em x também jogo fora, porque eu quero adicionar a y. Bom, aqui na quantidade de passos, ele está subindo, né? Então, menos 5 ele deve voltar um pouquinho, e 10 ele vai caminhar em frente. Faço a mesma coisa, olha só, tá aqui o meu bloco selecionado. Opa, ó, fantasia 2, e eu esqueci de trocar fantasia. Quando a gente testa, a gente enxerga isso. Ainda bem que eu enxerguei antes. Esta é a fantasia 3. Acontece às vezes da gente se confundir e trocar as fantasias na hora do teste, e a gente corrige. Então, de novo, o que eu quero mostrar é isso. Olha só, estou copiando e colando. Eu fiz uma lógica e o restante foi só copiar e colar. Então, ó, duplicar, colar. Eu quero para baixo. Quando tocar em ator 2, ele deve voltar um pouquinho. Se ele estava caminhando para baixo, ele estava caminhando em sentido negativo, então aqui ele vai voltar em sentido positivo. Para o script, fantasia 4. E aqui o meu personagem, ele vai caminhar em sentido negativo, menos 10 em y. Olha lá, que legal. Já fizemos toda a correção necessária para o programa funcionar. E agora a gente precisa testar, né? Então, quer dizer, como é que a gente testa esse carinha? Clico aqui na ampliar tela, ampliei tela, aperto a minha bandeirinha e agora eu venho no tablet e vou lá, ó, subindo. Que tal? Vamos voltar? Olha que bacana, ele voltou. Olha lá, à direita, à esquerda. Agora vamos ver se ele vai acima direitinho. Ó, beleza, ele virou para cima. Ele vai para baixo? Ó, virou para baixo. Agora aqui tá, a gente tenta passar a parede. Olha lá, ele não passa. Ele fica voltando. Perfeito, então o nosso gatinho está funcionando. Beleza? Bom, agora o que eu quero fazer? Eu tenho que salvar isso daqui, certo? Então eu vou posicionar bonitinho. Eu sempre gosto de posicionar esse cara aqui, né? Eu tinha esquecido de falar para vocês a respeito de salvar, né? Os projetos vão sendo salvos automaticamente. Mas se vocês simplesmente fecham a tela, ele não salva adequadamente. Então eu recomendo a vocês o seguinte, olha só. Arquivo. Eu recomendo que vocês sempre carreguem e salvem uma cópia no computador de vocês. Então, olha só, salvar agora, se vocês tiverem uma conta, ele salva na conta de vocês lá do MIT. Ou salvar como cópia. Eu vou salvar no meu computador. Então, salvar como cópia. Aí ele tá, olha lá, projeto salvo como cópia. Tá salvo no meu computador. Quando eu quiser carregar ele de novo, basta eu selecionar ele. Beleza? Joia! Beleza, pessoal. Com isso, nós terminamos a aula de hoje. O que nós discutimos hoje? Nós vimos como os elementos interagem entre eles. Então, nós precisamos fazer o labirinto como um personagem. E agora, reparem. Vejam o jogo funcionando. Tem duas coisas que estão faltando aqui que nós vamos fazer na próxima aula. Olha só. O gato chega no seu objetivo. E acontece o quê? Nada. Então, nós vamos incluir um efeito aqui. Segundo, está faltando uma coisa fundamental em qualquer jogo. Vocês já viram algum jogo sem sons? Pois é. Nós vamos também incluir os sons nesse jogo. Como é que eles funcionam? Como é que eles vão atuar para a gente na correspondente animação? Beleza? Então, na próxima aula nós vamos fazer esses dois casos. E aí depois nós vamos aprender como publicá-lo para que todo mundo possa jogar. Beleza? Joia! Boa semana para vocês!